Festa na igreja, festa da apresentação do menino, purificação da mãe, segundo a lei de Israel. Já falei. Evangelho é Lucas, só ele tem. Virar para cá, para lá não adianta, né? Só ele tem esse evangelho, mas ninguém tem esse evangelho. Bora ler e tentar entender. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe do filho, o menino nasceu, a lei manda, depois de 40 dias, apresentar o menino. Todo menino macho tem que ser apresentado lá no templo, que é a catedral deles, a igreja deles. Menina fêmea pode também, mas depois. Primeiro é o menino macho. E na Bíblia eu quero recordar, você que está em casa, que hoje tem uma grande confusão. Só existe menino macho e menina fêmea. Não existe um terceiro sexo, não. Viu? Sinto muito, mas não existe. Na Bíblia mesmo não tem. Né? Hoje estão inventando aí uma terceira via, um terceiro, não sei o que é, esse negócio de terceiro, né? Só tem menino macho e menina fêmea. Não tem mais nada do que isso. E aqui diz que é a segunda lei de Moisés. E pode ler o Antigo Testamento, o Levítico, ele fala. Aí, Maria e José, que eram obedientes à lei, saíram lá de Nazaré, eles moravam no norte, e foram para Jerusalém. Subiram o monte, Jerusalém estava numa montanha, e foram apresentar o menino. Ao mesmo tempo que o menino é apresentado, a mãe é purificada. Por quê? Porque a lei de Israel, estou falando da lei, diz que a mulher, quando vai parir, vai dar à luz, geralmente ela derrama sangue no próprio ato do nascimento. Esse sangue é de Deus, por isso ela vai ter que ser purificada. Ah, mas Maria não teve sangue. Não, eu não estou falando de Maria, eu estou dizendo que ela seguiu a lei, é isso que eu estou dizendo. Uma vez eu falei isso, uma pessoa falou que Maria era diferente. Pois é, mas aqui ela está seguindo a lei de Israel, e a lei diz isso. Como o sangue pertence a Deus, e como normalmente existe sangue no ato do nascimento, então toda mulher tem que se purificar. Está entendida a lei ou não? Sim ou não? Sim é assim, não é assim. É porque eu não vejo, vocês ficam tudo parados, me olhando, né? Pois bem, segundo está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino, além de ser apresentado, é consagrado. A palavra consagrado, normalmente quem é consagrado a Deus são os sacerdotes, os profetas, o Messias. Jesus é tudo isso. Ele é sacerdote, ele é profeta e ele é Messias, Mashiach. Mais um motivo para ele ser consagrado. Ao mesmo tempo, eles ofereceram o sacrifício. Não é só chegar e apresentar o menino, não. Tem que oferecer alguma coisa. Também está na lei deles. Onde? Levítico. Leia o livro do Levítico hoje à noite. São 26 capítulos, bem facilzinho. No caso aqui, Maria e José, eles oferecem 2 passarinhos, porque eram pobres. 2 passarinhos era a oferenda de um pobre. Se fosse rico, cabrito, ovelha, boi, isso. Como eles oferecem 2 passarinhos, 2 pombinhos, quer dizer que eles eram pobres. Mas tinha que oferecer alguma coisa? Tinha. Como é que fazia? Vocês recordam, tem um evangelho que fala que um dia Nosso Senhor entrou no templo, ele já era grande, aí tinha um bocado de gente vendendo coisa na frente do templo. Recorda desse evangelho? O que Nosso Senhor fez? Pediu por favor para sair, foi? Deu um bicudo na mesa. Deu um bicudo. Se tivesse um quichute, sabe o que é quichute? Meu tempo era quichute, só tinha quichute. Deu um bicudo na mesa lá e mandou todo mundo sair. Porque a casa de Deus não é casa de comércio. Então, eles vendiam os animais na porta do templo. Para quê? Para oferecer o sacrifício. Mais um sem educação passando aí, ó. Aquele que quer chamar a atenção, né? Vamos dar atenção para ele. E comprava então os animais, melhor era ter comprado antes, né? Levado, para não fazer a casa de Deus uma casa de comércio. Esse animal eles ofereciam para o sacerdócio. Sacerdote. O sacerdote matava o animal, metade ficava com ele, porque o sacerdote era bem gordinho. Outra metade botava em cima do altar, não é um altar como esse aqui não, era pedra, era 12 pedras, tipo um fogareiro. Outra metade acendia o fogo, 12 pedras, 12 tribos,
Acendia um fogo lá, jogava a carne do animal, a fumaça subia. Era esse o sacrifício oferecido a Deus na antiga aliança. E tinha sacrifício de tudo, pelo pecado, por isso, por aquilo. Então, segundo os judeus, na hora que você pegava o animal, dava para o sacerdote matava, ficava com a metade, outra metade oferecia em sacrifício, queimava o animal, que a fumaça subia, naquela hora estava pago o seu pecado. Certamente não, mas é o Antigo Testamento. Tá? Imagina se tivesse ainda hoje isso, né? Chegar com o animal para queimar aqui em cima do altar. Mas eles faziam exatamente assim. Certo? É o que ali está falando. Quando eles chegam lá no templo, que oferecem os 2 passarinhos, tinha um velho lá chamado Simeão. Aqui diz que ele era justo e piedoso. E ele esperava a consolação do povo de Israel. Consolação por quê? Porque o povo estava escravizado. O povo tinha pecado, tinha ido para o primeiro exílio em 722 e 721, segundo exílio 587 e 586, e agora, depois, tinha sido escravizado pelos persas, primeiro pelos assírios, depois os babilônios, depois os persas, depois os gregos com Alexandre, e agora os romanos. Era a 5ª escravidão desse povo. E não tinha mais liberdade, povo. Desde 700 até o ano 0 aqui, quando o Senhor nasceu, na verdade não foi no ano 0, tem uma contagem errada aí, mas eu não vou discutir isso agora não. 700 anos que esse povo era escravo. Já tinha sido escravo no Egito. Aí eu esperava a consolação de Deus, que Deus consolasse eles. E ele esperava o Messias. Esse Messias seria o libertador, né? Alguns esperavam a libertação política, social, só que Jesus não veio trazer, como hoje tem um bocado de teólogo aí, ainda hoje, que esperam uma tal de libertação política social. É uma tal de teologia da libertação. Tão errado, igual esses daqui, que também esperavam essa libertação. Porque Jesus não veio trazer libertação política social, veio trazer o perdão dos pecados. Jesus não pegou em arma para libertar ninguém. Nem falou nada contra César. Ele veio perdoar os pecados. Então, aqui ele estava enganado e hoje também estão. Ainda hoje tem gente que professa essa teologia aqui errada, dessa libertação político-social. Está cheio de gente assim no seminário aí. Bem, aí o velho, quando vê Maria entrando com o menino, e José, aqui fala, José estava vivo então, depois, Jesus com 30 anos, não fala mais de José, então tinha morrido. Quando foi? Nem eu sei, nem você, nem ninguém sabe. Ah, mas fulano de tal teve um sonho que viu José. É o sonho de fulano de tal. Eu reflito a Bíblia. Eu falo que está na Bíblia. Na Bíblia ninguém sabe quando é que ele morreu. Aqui ele estava vivo. Esse velho foi movido pelo Espírito Santo. Foi ao templo, quando viu o menino, os pais trouxeram o menino para cumprir a lei, ele pegou o menino no braço. Ele não conhecia não o menino. Tinha sido apresentado o menino não, nem conhecia nem Maria, nem José, nenhum. Foi tudo inspiração. Ele sentando no templo, pela porta lá, assim que ele viu, correu, pegou o menino no braço e disse: agora, Senhor, conforme tua promessa, fala com o Senhor, faz uma oração. Essa oração até hoje é recitada nas completas, pelo Papa até qualquer sacerdote. Os consagrados tudinho, obrigado a fazer essas orações. Então a oração primeiro é o Senhor, depois ele fala da promessa do Senhor. O povo de Deus, Israel, a ele ainda pertence a promessa, só que a aliança é outra. Pode deixar teu servo partir em paz. Aí ele pede para morrer. Por quê? Porque viu a salvação. A consolação que ele pediu a Deus é o menino. Nada de libertação política social, nada disso. A consolação ele entendeu nessa hora, o velho, que era esse menino. E o menino tinha 40 dias de nascido. Porque meus olhos viram a tua salvação. Ele vê a salvação de Deus. Quem? Jesus. Que preparaste diante de todos os povos. E a salvação agora não é mais só para o judeu, não. É para todo mundo. Luz para iluminar nações. Aí o significado da vela. É a festa da vela, luz. O próprio Ciro Pascal significa Jesus ressuscitado.
e glória do teu povo Israel. Esse menino é a glória de Deus. Ou seja, ele está dizendo que esse menino é Deus. Nunca ninguém tinha dito isso. Só os anjos para Maria, né? E o anjo também que anunciou que ela ia dar luz, e o anjo também teve em sonho a José falando. Mas ninguém. Os pastores que viram foram poucos. Esse aqui não era pastor, nem tinha escutado nada. Na hora foi revelado para ele que esse menino era consolação e era Deus. Bem, aí ele abençoou o menino. Imagina, né? Abençoar Jesus, né? Jesus que tem que nos abençoar. Ele abençoou o menino, mas ele era um velho piedoso, né? E disse a Maria. Ele não falou com José, ele falou foi com Maria. Segundo a lei, teria que falar era com José, porque quem mandava era o pai, não era a mãe, não. Aqui ele vai transgredir a lei deles. Ele vai falar com a mãe. Este menino aí vai ser causa de queda e de reerguimento. Ou seja, por causa desse menino, alguns vão salvar, outros vão se condenar. Alguns vão pecar, outros vão obter o perdão. Terceira interrupção. Vou contar quantas terão aqui. Não vou chamar de imbecil porque não precisa, né? Alguns vão ressuscitar e outros vão se condenar. Aí, né? O mundo está se condenando, né? Não precisa nem ir muito longe, não. Né? E para muitos, para todos, esse menino vai ser um sinal. Quem respeita esse menino, encontra a salvação. Quem não respeita, tchau. É cada um que decide. É cada um que decide. E não adianta também estar na igreja toda hora, não. Se está na igreja e não está fazendo a vontade de Deus, tchau. Vai ser assim? Vai. Ele será um sinal de contradição. E é até hoje. Nosso Senhor é uma grande contradição para nós. E nós para Ele, né? Porque se eu não sigo o que Ele manda, se a minha vida não é de acordo com o que Ele manda, com a lei dEle, é uma contradição. E sem ir muito longe não, porque hoje em dia está cheio de contradição, né? Estão mudando muito a lei de Deus. Até dentro da igreja estão querendo mudar. Contradição. Se esquecem a lei de Deus, a palavra, e querem mudar para qualquer coisa, contra, é uma contradição. Hoje está cheio de falso pastor, contradizendo. E falso pastor, quando fala, é sacerdote e leigo também, não é só sacerdote, não. Uma de leigo aí também querendo se passar por padre, com isso, com aquilo, contradição. Só não há contradição se é de acordo com a lei, com a palavra de Deus. Aí tudo bem. Mas se ensina a lei e não faz, contradição. Se não se arrepender, condenação. Tá? Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Além disso, esse menino vai ser contradição, por quê? Porque aqueles que não seguirem vão se condenar. Ele vai revelar o que está dentro de nós, ó. Tudo que você fez, padre também. Fez, pensou, sentiu, quis fazer, não fez, tudo vai ser revelado um dia. É o juízo, é o dia do juízo. Tem o juízo pessoal, particular, e o juízo universal. No juízo universal, todo mundo vai ser julgado. Como é esse julgamento? Acabou de dizer. Tudo que eu fiz, não fiz, senti, quis fazer, tudo, até pensamento, vai ser revelado. Deus vai me mostrar quem eu sou. Você também. Não é para os outros ver, não, é para a gente ver. Se fosse só para os outros ver e a gente não ver, seria até bom. É para a gente ver quem a gente é. Então, a menor boa ação, não é só coisa ruim não, é tudo. A menor boa ação e o pior pecado, Deus vai lhe apresentar, e a mim. Desde o dia que eu nasci até o dia que eu morrer. Você vê como a coisa é séria, né? Então, os pensamentos de muito coração serão revelados, de muitos não, de todos. E no fim ele fala para Maria, uma espada
vai penetrar a tua alma, uma espada. Aqui no Ceará ninguém tem espada, né? Tem peixeira, né? Eu, quando era menino, pensava que a peixeira era um facão grande, mas não é não, peixeira pode ser uma faca comum, né? Mas você é bem afiada, né? Pois é, outro dia conversando com os pescadores, eu tirei a dúvida com eles. Meu filho, o que é peixeira? Aí ele mostrou, uma faca normal, mas bem afiada, bichinha. Pronto, é como se dissesse, uma peixeira vai entrar dentro do teu coração. Por quê? Porque ela vai sofrer. Sofreu. Por quê? Porque viu o filho dela morrer. Ser enganado, traído, julgado, cuspido, batido. Ninguém acreditava nele. 3 anos, ele falando e o povo não queria escutar. Mesma coisa que hoje a gente fala e o povo aí na rua não está nem aí, né? Mesma coisa com o Nosso Senhor. Diziam que ele estava ficando doido. Até os primos de Nosso Senhor diziam que ele estava ficando doido. Que ele estava curando, tirando o Satanás. Então anunciou também um sofrimento para Maria. Foi para José não, foi para Maria. Bem, no local tinha uma profetisa, chamada Ana, o velho Simeão e a profetisa Ana. Era filha desse Fanuel, a tribo de Asser, não é Azer, tá com S. E o S em hebraico tem som de S. Em português não, o S entre duas vogais tem som de Z. No hebraico não é não. O S é S sempre. Então, Asser, não é Azer. Era uma das tribos de Israel, essa mulher aqui. E nem era a tribo mais importante, não. De idade muito avançada. Quando o jovem tinha casado, não disse a idade que ela casou, 15, 16, 17, não sei. Vivera 7 anos com o marido, vamos dizer que tem 20 e poucos anos. E agora ficou viúva, e agora está com 84. Quer dizer, vamos dizer, de 24 a 84, 60 anos rezando a Deus no templo. Aí tem gente que reza 1 ano pedindo uma graça, se cansa. Essa mulher ficou 60 anos rezando. E não pediu nada não, ficou só 60 anos rezando. Ficou só rezando, não ficou pedindo nada não. Quantas vezes eu escuto, padre, faz 2 anos que eu peço uma graça, Deus não me dá. 2 anos? Aí eu mando ler essa leitura aqui de Lucas. Vai ler, que ali tem uma mulher que ficou 60 anos rezando. E não pediu nada. Você com 2 anos já quer receber? Daqui a 58 a senhora volta e me diz se conseguiu, né? Se eu estiver aqui, a senhora também, né? Pois bem, então ela estava com 84, rezando no templo. Era profetisa, não era sacerdotisa. Vou repetir, porque hoje tem uma mania, uma invenção dentro da igreja, umas mulheres, umas irmãs querendo ser sacerdotisa. Não vai ser nunca. Esqueça, vá ser crente que lá eles têm. Lá eles têm sacerdotisa, mas na igreja católica mesmo não. Porque na Bíblia não tem. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Não é questão de dignidade, não. Porque a pessoa mais digna na Bíblia, depois de Jesus, é Maria, é uma mulher. Não é Pedro, não. Pedro chega nem perto. Mas Maria não é sacerdotisa e pronto. Por quê? Porque Deus não quis. Nem do grupo dos 12 era. Nosso Senhor não quis. Então, apóstolo, bispo, padre, pode ser, mulher pode ser? Pode não. Diácono, pode não. Ah, mas eu quero. Vá na igreja aqui vizinha, eu dou o endereço. Aí lá você vai ser sacerdotisa. Que amarra aqui mesmo, pode esquecer. Agora profetiza? Pode. Tem na Bíblia. Isso aqui é uma profetisa. Servia a Deus com jejum e oração. Aí viu o menino também. Quando veio o Simeão com o menino, ela também veio. Aí começa a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Agora estão entendendo que a libertação não é mais político-social, mas é a libertação do pecado. Esse menino veio trazer o perdão. Perdão, né, que o Davi pecou, né, que a gente viu esses dias aí. Versículo 39. Depois que acabou tudo,
porque eles apresentaram os passarinhos, compraram os passarinhos, apresentaram, o sacerdote ofereceu, metade para ele, metade, já expliquei. Depois que Simeão louvou a Deus e a Ana, aí, segundo a lei do Senhor, depois de cumprirem tudo, eles voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. Aí retornaram para Nazaré. O Lucas sempre diz isso, que eles cumprem toda a lei. Essa lei é o Antigo Testamento, entenda, não é o Novo. Não tinha ainda Novo, o Novo vai começar com Jesus. Ele é uma criança. Eles seguiam a lei do Antigo Testamento, a religião judaica. Ele nasceu nessa religião. Nós temos que ter um cuidado, assim, uma atenção muito grande para o judeu, rezar por. Eu rezo todo dia pela conversão deles. É o que o Paulo manda. Que Nossa Senhora é judeu, Maria é judia, os 12 apóstolos judeus, a igreja nasceu lá. Ah, mas não gosto de judeu não, porque judeu só pensa em dinheiro. Eu não estou perguntando se você gosta ou não gosta. Estou dizendo que a religião nasceu lá. E que Nossa Senhora é judeu. É bom prestar bem atenção, que nós temos a obrigação de rezar por eles. E o menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. A graça de Deus era ele era a graça de Deus. Esse menino, daí a 30 anos, vai começar a pregar. E daí, um pouco mais, vai morrer. Vão matar ele. Eu não vou analisar versículo por versículo a profecia do Malaquias, não. Falar só um pouquinho. Esse Malaquias, para nós, na nossa Bíblia, é o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias, quer dizer, a palavra Malaquias, sabe o que quer dizer Malaquias em hebraico? Alguém sabe? Anjo do Senhor. A palavra anjo é malar. Angelos, em grego, anjo. É o anjo do Senhor, esse Malaquias aqui. E ele fala exatamente hoje do anjo do Senhor. Assim diz o Senhor, está falando em nome do Senhor: eis que envio o meu anjo. O nome dele significa anjo do Senhor. Malar-Iá. Malar-Iá. Anjo do Senhor. Malaquias. Ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará o seu templo dominador, que tentais encontrar. Esse dominador, provavelmente, ele não pensou assim, mas foi uma revelação. É Nosso Senhor. Ele viveu muito tempo antes de Nosso Senhor, está falando de Nosso Senhor. Assim são as profecias, a gente na hora não sabe direito o que é, depois se revela. Que tentais encontrar. O povo procurava e não encontrava. O anjo da aliança que desejais. Fala do anjo e fala da aliança. Jesus, exatamente, ele fez uma nova aliança. E não é coincidência que a primeira leitura de hoje também podia ser Hebreus, que fala de quê? Do anjo e da aliança. Jesus é superior aos anjos, diz a carta aos Hebreus, que não foi lida. E fez conosco, para nós, uma nova aliança. Ele que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele chama o Senhor, Senhor dos Exércitos, por dois motivos. Primeiro, o exército significava a lua, o sol, as estrelas, os exércitos celestes. Então ele está chamando, quando chama Senhor dos Exércitos, é Senhor Criador dos astros. Ou guerra mesmo, porque no Antigo Testamento eles tinham a mentalidade que Deus era o Deus da guerra. E quando eles entravam em guerra, o povo que vencia a guerra era porque o Deus daquele povo era o Deus verdadeiro. E o Deus que perdia não era Deus verdadeiro. Só que eles perderam duas guerras grandes. Aí entraram em crise. Se a gente perdeu a guerra, e se o Deus que perde a guerra não é Deus, será que Deus é Deus? Foi a grande crise deles no exílio. Aí Deus mandou Jesus e fez uma nova aliança. Pronto, ele vai dizer, quando é o dia da sua chegada? Ninguém sabe. Qual é o dia que nosso Senhor vai retornar? Ninguém sabe. Sabe que ele vai vir, e que hoje está mais perto que ontem, e que amanhã vai estar mais perto do que hoje. Mas eu não sei quando é. Eu tenho que me preparar, pode ser qualquer momento. Quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Não é o ZT não, que falaram aí, ET não existe. Quem é que pode resistir ao Senhor? Ninguém. Toda essa bagunça aí do mundo vai desaparecer assim, ó. Tchau. Aí cada um vai ser julgado, né? Ele é como o fogo da forja, forja que faz as espadas, o fogo mesmo. A barrela dos lavadeiros, barrela, você procura no dicionário.
estará a posto para fazer derreter e purificar a prata. Ele vai purificar os pecados. Ele purificará os filhos de Levi. Levi é a tribo sacerdotal. Vai purificar os sacerdotes. Precisa, hein, Senhor? E os refinará como o ouro e a prata. Purificação. E eles poderão assim trazer oferenda justa ao Senhor. Naquela época, os sacerdotes ofereciam ao Senhor oferendas injustas por causa do pecado, ou do povo, ou deles. Hoje continua a mesma coisa. Será então aceitável ao Senhor a oblação, o sacrifício de Judá, a oferta e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Então ele fala de um dominador, de um anjo da aliança que vai vir. Esse dominador e anjo da aliança é nosso Senhor, que o velho lá segurou nas mãos e que a profetisa viu. Para nós, fica a pergunta: o que é que eu vou, se eu fosse o Simeão, vocês fossem a profetisa lá, né? Tivesse esse menino nos braços, 40 dias de nascido, o que é que esse menino significa para nós? O que é que eu tenho que mudar? Porque esse menino vai voltar para julgar, ele é o anjo lá da aliança do Malaquias. Qual a importância desse menino? Porque às vezes a gente tem uma vida católica aí cristalizada, né? A gente faz tudo porque tem que fazer e pensa que está bom demais. Será que está? Será que a gente não precisa melhorar não em alguma coisa? O que é que eu vou oferecer para esse menino? Além de ser Simeão ou Ana, se eu fosse José, a mulher fosse Maria, na hora de oferecer o menino, o que eu poderia oferecer junto com o menino? A Deus, a minha vida. Sim, e daí? Se oferecer a vida significa o quê? Que eu tenho que largar um bocado de coisa que não está prestando. Então é sempre bom a gente pensar no que é que a gente pode mudar, né? Até porque a quaresma tem um mês ainda para começar, mas vai começar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.